Jaúdio, Cangui Capri. Cangui Caiapri, Jaúdio, Tcheirum, Recoporã? Porém, tô aprendendo ainda. Mas tá tudo bem, sim, tá tudo bem. É um pouco, né, um pouco complicado a internet. Eu tô na Tecoa Itapé do Pico do Jaraguá, casa nossa que você conhece muito bem. Sentimos sua falta, né? Tô aqui, eu vou passar, vou mostrar aqui quem é o meu diretor de cinema. E aqui Opa! é assim, né? Aqui, ó. Tudo. Ni hao, Catorrimar. Oi, Tudo bem? tô bem. Viu? Que bom, que legal Aqui essa energia toda. Demais, adorei. No- igual. Opa, agora voltou. Voltou o Isso. áudio. Se você tiver dificuldade é porque o meu celular vai e volta, né? Ele está precisando, preciso fazer algumas coisas aqui, ele ganhar um novo. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos E tentar, aí vai eu, dar certo, sim. sim, Pará, primeiramente eu quero te agradecer, né, em nome dos coletivos Salve Quebrada e Ocupa Pinheirinho, né, que são os idealizadores desse projeto, desse evento, que é o Circuito Clandestino Jaraguá-Guarani, Agosto Indígena, sempre nesse mês, que é o mês dedicado a gente, como todos os outros, mas um mês dedicado ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? Então, a gente agradece muito você ter aceitado esse convite para a gente bater um papo e a gente vai falar sobre muitas coisas aqui, sobre arte indígena, sobre leis de fomento também à cultura, né, a cultura. E aí eu quero primeiramente que você então faça a sua apresentação, né, embora já tenha feito aqui, mas apresente-se, por favor, para a galera que não te conhece aqui ainda. eu que agradeço. Tiago sabe que eu tenho um carinho enorme por você, é meu filhão. E a gente, né, nós estamos sempre juntos aí nessa caminhada. Te conheço há pouco tempo, mas a essência espiritual é forte, né? Fortalece, né, nosso jeito de ser. Hoje eu aprendo um pouco em Anderecó Guarani, dentro da Tecoa Itacupé. Tenho minha essência Cariri, né? Faço parte da retomada Cariri do Nordeste, nesse longo de 20 anos, né? Fortalecendo o meu povo. E aí agora, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Nordeste, estou aqui nesse momento da Tecoa Itacupé. Eu sou professora, sou arte educadora, como falei, faço parte da retomada Cariri do Nordeste, dos povos indígenas do Nordeste. A retomada não é só Cariri, são todos os povos do Nordeste que durante muito tempo foi silenciado e nós entendemos, e os mais velhos, chegou um tempo que os mais velhos disseram que a gente precisava não mais aceitar o silenciamento e voltar para as nossas origens e fortalecê-los porque eles ficaram, né? É, Uhum. alguns sabem que a minha avó tem 100 anos, eu sou Cariri da Paraíba e ela tá lá, de vez em quando assiste as lives porque ela é moderna, e Uau! aí eu tenho a responsabilidade de falar direitinho. E em contexto urbano, eu cresci em Esperança, né? Sou de Esperança, Paraíba. Cresci em Lagoa do Mato com a minha bisa, com a minha avó e com a minha mãe. Então, eu cresci com a minha bisa, com a minha avó e com minhas tias. Então, eu cresci para ser guerreira. A arte, para mim, é arte como essência. Minha mãe sempre falou que antes de eu dizer meu nome, que eu dissesse que eu era Cariri. E aí eu tenho isso, né, dentro da minha vida. Não perdi a essência em nenhum momento, mesmo estando em contexto urbano. Sim. Então, vamos lá rapidamente, me profissionalizei, né, dentro das secretarias de educação, cultura na Baixada, fiz e faço ainda parte, né, da militância cultural da Baixada de Duque de Caxias. Hoje eu estou lá no Conselho de Cultura, na cadeira de artesanato, e aqui em São Paulo tenho feito parte da articulação política nacional, é, por duas ONGs, né? E agora recentemente fui convidada para a Comissão de Paz do Conselho, né? De Uhum. Cotia.
né? Meus filhos moram aqui entre Itapevi e Cotia já há 6 anos. E aí é Sim. isso, né? Tem que ficar Rio, São Paulo. E ano passado estive em alguns lugares depois da Marcha das Mulheres Indígenas e precisei cuidar da minha parte espiritual e a Cacique Geni e todos, né, daqui da Tecoá e Tecupé me receberam e me acolheram. E aí, quando eu preciso e posso, estou aqui, fujo, né, para esse cantinho, para cuidar da espiritualidade e fortalecer e aprender o Yanderecó, né, que é muito importante para mim, né, nessa minha nova caminhada. Nhanderecó, como É você fala, isso. é um modo de vida, né? Um modo de vida É o indígena, um modo modo de de vida vida. guarani, né? Sim, que tem muita semelhança com o modo de vida cariri. Né? Agora nós estivemos no Mongaraí, né, no Arapiaú. Nos Cariri tem o Uricuri. Para a gente o milho é sagrado, né? Para os Guarani o mate, né, é sagrado, para a gente a jurema. E aí mas todo o processo de ritual desses últimos dias, muito semelhante com tudo que eu aprendi na minha infância e na minha vivência de caminhada de encontro dos povos cariri. E aqui eu me sinto em casa, porque é como se eu estivesse lá no Agreste da Paraíba. Né? A casa que é igual à minha, né? Que eu cresci numa casa assim, né? Então eu me sinto realmente como se eu não tivesse saído de onde lá da Paraíba, de onde eu passei minha infância. Né? É um retorno muito bonito e isso me fortalece aqui para poder daqui a pouquinho eu ir lá para Paraíba registrar a memória, né? A memória viva da minha avó. Né, que está lá com 100 anos, né, no documento de Uruá, né, porque a gente Sim, acredita que tenha um pouquinho mais de tempo. Mas tá lá, sim. lúcida, dando as bordoadas quando necessário, né, e Que a gente lindas. está... Uma fonte de sabedoria, né? Sim, sim. Eu tive minha mãe como base, né, ela foi... Eu conheci minha mãe com 7 anos, né? Eu nasci em 1972, então foi o tempo de desnutrição infantil na Paraíba. E minha mãe veio para o Rio de Janeiro para conseguir um outro modo de sobreviver e mandar para a gente algum valor, coisas, né, que a gente precisasse dentro das possibilidades dela. E eu só a conheci quando já estava com 7 anos. Então, eu cheguei na Baixada e aí conheci toda aquela coisa da cidade, né? Tiroteio, a Baixada Fluminense é bem complicada, mas minha mãe sempre me deu uma base, me fortaleceu. A perdi agora em 2017, mas pense numa mulher guerreira. Então, ela nunca me permitiu voltar atrás. Ela sempre falava, você é igual o rio, né? E o rio vai para frente. E por mais que a gente tivesse vários obstáculos, ela nunca me permitiu perder minha essência, nem esmorecer, né? E aí eu tenho ela ainda como base espiritual. Eu sei que ela, no lugar onde ela está, junto com os encantados, com o Badzé, com o Nhanderu, ela está também me fortalecendo e está feliz, porque ela sempre falou para mim que um dia eu ia voltar para uma aldeia. E eu acho que eu estou chegando aí nesse momento. Anieteco. O Nhanderecó, ele é composto por muitas coisas. O modo de vida é composto por muitas coisas. Dentre elas, inclui o plantio, né? A busca pelo fortalecimento espiritual, inclui diversas coisas. E uma delas também é a arte, né? A arte indígena, né? Que eu ouço muito a Tamiquã dizer que não é artesanato, é arte indígena, né? Que é uma arte também. Né? Os indígenas, eles também são produtores de arte. Comenta um pouquinho do seu trabalho, né? No campo da arte, né? E aí a gente vai depois caminhar um pouquinho sobre essa articulação política que, no caso, é necessária para a gente poder construir e abrir novos caminhos para a arte indígena. Sim, comento. Eu vou fala um pouco demais, porque são 100 anos de silenciamento, tá? Então, se você
quiser, só me dá uma sinalizada, Tá mas bom. eu vou comentar sim. Tá? O que é a Tamiko, eu conheço a Tamiko há muitos anos, é uma mulher para mim, é uma menina mulher, porque eu a vi menina e ela sempre colocou isso, né? A nossa arte é essência, né? Nós não fazemos artesanato. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, né? Aqui uma dos meus trabalhos, né? Que Que lindo. é, né, o meu trabalho de arte em telas é a base dos extratos de plantas, da terra, das cores que a gente vê na natureza, né? Que a natureza tá aqui mostrando para a gente quantas cores, né? Vida. Então, nessa daqui, por exemplo, Pigmentos eu naturais, tenho né? pigmentos naturais. Eu tenho aqui também acrílica, mas nessa daqui eu tenho espirulina, eu tenho beterraba, eu Que tenho casca de demais. alho para manter, né, fixar. Eu tenho açafrão. Né? Isso aqui foi um experimento que eu fiz, né? Só para Uhum. poder mostrar um pouco. E o Lindo meu demais. trabalho, assim, é o meu trabalho como outros indígenas. Eu tenho o John Bermond também, que é uma referência de pintura dentro da arte, né, da natureza, dentro do extrato das plantas. É, e para gente, nós mulheres, eu vou colocar aqui, ó, isso daqui não pode dizer que é só artesanato. Né? Isso aqui é um Aham. colar, né, de Sim. miçanga. E aí, nesse colar de miçanga, tem uma história, né? Não pode ser só artesanato. O artesanato é lindo, o artesanato é essência também, mas nós, mulheres, que mantemos a tradição do nosso povo e de todas as etnias, nós contamos a história através do que vocês colocam, né, de adereço, do que nós usamos como adereço. Isso aqui para a gente é arte pura, é joia que não tem preço, né? E aí E é Pará, muito mais. tem também essa questão da arte indígena, no caso dos adereços, como este colar que você mostrou, tem a questão também de deles carregarem uma força também de proteção, uma coisa espiritual, né? Tanto as miçangas mesmo, essas questão de material de plástico mesmo, quanto os adereços produzidos por sementes, penas, né, de aves, né? Então carrega também essa espiritualidade e essa proteção, né? Sim, aqui, ó. Esse aqui é uma semente, né? Ficou sem áudio. Vamos de novo. Voltou. É assim, a internet e a aldeia, uma hora a gente equilibra isso. E pra gente aqui, ó, você conhece muito bem, esse é um cola guarani, né, que eu ganhei do Eduardo Caraidiaguacá, e tem aqui as sementes, tem a força, né, de um tiondaro. Vou olhar aqui, para muita gente isso daqui é um simples cipó, né? Mas não é um simples cipó, é um pedacinho da árvore que me presenteou, né? Eu fui fazer uma caminhada ali embaixo Uau. ali para o lago, né? E aí esse pedaço do cipó bateu aqui em mim no meu ombro e puxou. E aí eu Nossa, olhei e falei, gente, eu não tinha percebido, né? Foi o uma áudio. forma O áudio ficou baixo de novo. Isso. foi uma forma da árvore, uma árvore linda, linda, Tiago, porque sabe que aqui é muito lindo, né? Aí ela me Aham. chamou a atenção aqui, me puxou, e aí quando eu olhei, o cipó estava lindo ali, preparado para poder fazer o nosso filtro do sonho. Né? E aí Que eu lindo. enrolei, pedi licença, né? E falei, eu estou precisando de filtro de sonho, né? E vou fazer.
né? Mas, e aí aqui, enquanto eu faço o filtro do sonho, eu estou rezando, eu estou pedindo, né? Conectando com as mulheres, com a Mãe Terra, com as árvores, né? Porque ela veio e falou comigo. E aí quem vai ganhar esse filtro do sonho, quem vai comprar também, porque é o nosso meio de sobrevivência, tá levando, não é só um filtro do sonho, não é só um artesanato, tá levando a essência da árvore, é que aí eu vou colocar uma pena, que essa pena eu passei ali quase 2 semanas namorando o pato ali, porque eu falei, eu namoro ali, falo, oi, bom dia, tudo bem? Quando você quiser, deixa umas peninhas para mim. Aí ele muito, né, todo, não, vou deixar quando eu quiser. E aí eu vou lá, alimento, aí daqui a pouco... Tudo no seu tempo, né? Tudo no tempo da natureza, né? E a gente respeita isso, né? A gente precisa respeitar. E aí, antes de ontem, quando eu passei... Ficou baixo de novo. Voltou. Antes de ontem, quando eu passei no caminho, tinha 2 penas bonitas, né? A galinha da Angola também deixou umas penas que eu falei, olha, vai dar um filtro do sonho daqueles, né? E aí já tinha esse cipó, consegui mais uns 2 ou 3, consegui mais 3 lá na frente de outra árvore menorzinha, e aí trago com, assim, me sentindo honrada, né? Porque as árvores conversam com a gente e diz, pronto, tá aqui, ó, vá lá, faça o seu trabalho, vá sobreviver, paga suas contas, porque a cidade, né, nos cobra isso, vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais disso, né? Nossos mais velhos não conseguiram sobreviver sem esse negócio de dinheiro, de capitalismo, né? Mas infelizmente a gente está um pé na aldeia, na cidade, né? Mas a gente mostra para quem está levando para suas casas toda a essência, né? Todo o respeito da Mãe Terra, todo o respeito das árvores, toda essa conexão. E aí, quando chega na casa de alguém, também, né, vai trabalhar o equilíbrio daquela casa, né? Porque a pessoa não está levando só por um simples artesanato, está levando um pouquinho de cada, né? Um pouquinho da árvore, um pouquinho do pássaro, né? E mesmo assim, muitos dizem, vocês, né, matam, fazem... Não, a gente passa 15, 20 dias esperando, né? Namorando. Namorando, mas é uma coisa linda. E aí a gente pede, também se não quiser, tudo bem, né? Na cidade a gente tem ainda essa dificuldade. Lá no Rio de Janeiro, a gente vai, eu, Satere Maué, Pacari Pataxó, alguns indígenas que estão na cidade. Na cidade do Rio de Janeiro tem mais de 16 mil indígenas em contexto urbano, né? No censo do IBGE está só contabilizado 12 mil, mas eu trabalhei no censo do IBGE 2000 e 2010. E a gente conseguiu contabilizar muito mais do que os censos dizem. No Rio de Janeiro são 7 aldeias Guarani e uma Pataxó Ranranran. E infelizmente nem está no mapa da desigualdade 2020, mas eu estou lá brigando, porque Cariri briga um pouco, né? Vocês sabem. E aí a gente busca espaços nas cidades para mostrar nossa arte, nossa essência, nosso meio de sobrevivência, mas também o nosso respeito por tudo que o planeta, né, a nossa Mãe Terra nos permite. E com isso a gente mantém a nossa cultura, a cultura de todos os povos, né? A parte feminina, porque em tudo que a gente faz tem nossa essência feminina, o nosso respeito, né? E também a gente deixa aí a missão para os mais jovens como você continuar, né, mantendo a nossa história. E a minha avó também, né, me fala, você tem que fazer teu caminho de casa bonito. E é isso. Muito, muito legal, Pará. Muito legal mesmo conhecer um pouquinho da sua arte, né? E você compartilhar com a gente essa sabedoria, né? E a importância de que a arte indígena, ela está conectada, né? Ela está conectada com os elementos da natureza, que são elementos criados por Nyanderu, né? E isso é muito, muito importante, dar valor a isso, né? Dar valor que uma arte indígena, ela carrega acima de tudo, acima da sua estética, da sua beleza, ela carrega também a proteção, né? Uma força superior, né? Isso é
muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, que eu falei com você que eu ia ver se eu conseguia fazer uma tela. Mas Uau! como o tempo é curto, eu vou te dar de presente essa tela durante a semana, tá? Mas Ah, aqui, ó, o Taylor me trouxe de presente é o quê? urucum é urucum, né? E também carvão, que aí vai ser a Uau! base da Demais. nossa tela, né? O cara aí de Iguacá foi lá no, na fogueira de ontem, porque aqui todo mundo trabalha no coletivo, né? Aí Aham, trouxe para mim carvão e telha. A telha, a telha, né? É porque a aham. telha tem o barro vermelho daqui, né? Isso. Aham. E os Cariri trabalham muito com barro, né? Com as cores da terra. Se vocês observarem no quintal de vocês, na casa de vocês, vocês vão encontrar brincando aí umas 5 tonalidades de terra, que vai do vermelho escuro até o mais claro da praia, né? Que quando vocês pisam na areia da praia, é cor também, faz parte da cor. E aí a gente transforma, eu vou colocar aqui, ó, é uma tela em branco, né? Mas que Que eu lindo. vou. Depois você mostra quando estiver pronto, né? Vamos E mostrar sim. né, aqui o urucum, né? O urucum que pra gente, eu vou mostrar o urucum aqui para você, né? Que você conhece. Ah, é Mas aí sequinho esse aí, quando a tá, né? gente tá sequinho, mas aí quando a gente abre, tem para nós, né, mulheres, o urucum ele parece um útero também, que é muito importante. Na medicina natural a gente usa para trabalhar a nossa cura do feminino e para nós, todos os povos indígenas, o urucum nos traz a força dos ancestrais. E aí Uhum. dentro na minha tela eu uso, né, para fazer também as artes rupestres do meu povo. Porque Que assim, lindo. o meu povo cariri, ele foi expulso, né? Todos os povos foram expulsos das suas terras, mas aí do agreste do sertão da Paraíba até o Piauí, se vocês observarem, nós deixamos as histórias, né, através da arte rupestre nas pedras. Então foi uma Sim. forma de dizer que nós estávamos vivos. No início do século, o povo cariri praticamente foi, assim, foi uma boa parte dizimado. Né, quando os portugueses, os colonizadores, os europeus chegaram, né, vindo, né, pelo alto lá da Paraíba, né, e entraram nos nossos espaços e Uhum. tomaram nossas terras. Minha avó conta aí, minha bisa contava, né, porque eu tive acesso a ela, cresci com ela até 1976. Ela faleceu com mais de 107, 105 a 107 anos, então ela vem do século passado. Ela é Uhum. Cariri Banabué, assim como minha avó, como eu, como minha mãe. Né? Nós somos Cariri do povo Banabué. E elas me contavam, minha avó ainda me conta, que quando elas, os Cariri que foram expulsos, que conseguiram sobreviver e foram expulsos dos seus espaços, eles iam caminhando, né, pelo Velho Chico, né, que a gente acredita que é pelo rio muito grande que ela fala. Então, eu acredito que seja o Velho Chico, e a história, a antropologia, a história diz que né, porque aí quando a gente vai ouve as histórias do povo cariri, aí a gente vê o encontro dos cariri com chucuru, cariri com chocó, e sempre muito, né, nessa Funiô, né? entrada do Velho Chico. Isso, os funiô e O outros, velho né, e Chico, outros que também é povos. chamado de Opará, né? Opara, na Sim, verdade. Opara. opara. E, Isso. e os Cariri, como o Cariri é povo silencioso, então conseguiram sobreviver porque no próprio nome quer dizer povo silencioso, assim como os Guarani, né? E se você observar na história, se a gente for entrar, vai ser assunto para outra live, Uhum. os Cariri sempre estiveram muito próximo dos Guarani, né, nas retomadas, nos espaços, e como era uma forma também de sobreviver, os Guarani não falam muito. Então acolhiam, e aí ninguém sabia que tinha Cariri ali.
né? Os mais velhos Olha, falam que isso. história. E, e aí, nessas andanças, né, para chegar nas grandes cidades, os Cariri fizeram o quê? Deixava a história nas pedras. A arte rupestre que vocês encontram, os pesquisadores, os antropólogos e todos nós que hoje fazemos o caminho de volta, foi uma Uhum. forma de mostrar que ali era território Cariri. Então, vai do Agreste, lá da Paraíba, onde a minha família também ainda mora, até lá no finalzinho do Piauí. Aí agora a gente tem feito esse mapeamento, né, nos últimos 20 anos para fortalecer e fazer o caminho de volta onde os mais velhos ficaram na esperança que a gente voltasse. E aí eu fico muito emocionada porque assim, até essa pandemia ajudou muito, né? Porque eu tinha esperança de encontrar alguns povos que eu já tinha ouvido, né? A aldeia Maratoã, a pajé Teresa Cariri, que foi a primeira mulher reconhecida depois de 1989, se eu não me engano, como mulher Cariri, e é Nossa. pajé, né? Tem toda a Nossa. essência. O Lucas Cariri, que é um menino jovem, né, que está aí, inclusive a gente Conheço. vai lançar ele na política, né, agora. Falei, se Que vira, demais. né? E aí, né, o Iadecan, que está aqui em São Paulo, o Iradezu Cariri Chocó, o Iriçá, que está Conheço. em São Paulo, Conheço. né, tudo povo nosso, né, que fez uma junção dos Cariri com Chocó, o Cacique Chiquinho, que é Chucuru Cariri, que está lá no sertão de Pernambuco. Então, se vocês forem observar, e agora as redes sociais têm nos aproximado para fortalecer também, né, nesse momento de pandemia, está sendo lindo, porque o povo Cariri e todos os outros povos do Nordeste estão tendo uma visibilidade. E aí o que acontece nessa parte, Tiago? Que eu já venho trabalhando nas escolas e nas universidades. A gente consegue provar, não que a gente precise, mas precisa as universidades e as escolas e o currículo pedagógico precisa admitir, então, e o governo também, que nós não fomos dizimados, nós fomos expulsos das nossas terras. Né? E agora, como eu falei, nos últimos 20 anos, a gente volta para o nosso território esse que eles que marcaram, né? Porque antigamente não tinha divisa de território, todos eram um povo só, né? Cada um Exato. com sua história, né? Com tudo, mas a gente não tinha esse negócio de você é isso, você é aquilo. Não, éramos todos nós juntos, né? E a nossa arte, a nossa cultura, a educação tradicional que você comentou aí, eu também falei aqui, o Mongaraí e o Uricuri, onde a gente aprende a plantar no tempo velho, no tempo novo, e aí nesse plantar as crianças aprendem biologia, ciência, geografia, e sem estar enraizado, né? Sem estar engessado, na verdade. É dentro de um conteúdo pedagógico que não nos representa, né? O tal do Exato. meio ambiente, né? Que a Tamiquan essa semana estava conversando, não é meio, é o ambiente inteiro, né? Não tem Isso. essa divisão, né? Mas tem uns catedráticos de plantão que se acham aí meio ambiente, vamos falar sobre o meio ambiente, preservação da natureza, mas não entende que uma arte rupestre que está sendo desgastado lá nas pedras dos Cariri é arte e também faz parte do meio ambiente, do ambiente inteiro, né? Faz parte da preservação do solo, faz parte da preservação e registro de memória de um povo, né? Com E aí certeza. coloca, rotula, né? Rotula, e é arte pura, né? Aqui, né? Eu vou mostrar aqui a nossa, que até, se eu não me engano, foi o Daniel, foi o Matheus, né? Que fez essa casa, que agora, Aham. olha, que quem chega, né? Né, faz parte da nossa infância, né? Eu cresci numa casa dessa. E é Sim. arte, né? Porque É aqui tem um arte trançado também. de bambu, né? Tem as mãos, as nossas energias no barro, tem a folha de coqueiro para dar segurança na casa, né?
E tem aí brincando aí umas 2 semanas de convivência entre os povos aqui que estavam para construir uma casa para morar, para acolher, para trazer, né, toda essa energia e fortalecer quem chega. Então, é coisa linda demais, né? Então, Muito, eu fico muito demais. feliz. Muito, dá pra ver. Nossa, que ambiente. Saudade de vocês todos, saudades daí também. Tô com muita saudade. Sim, a gente sente sua falta. Fiquei com uma vontade de ir no Yamugaraí, né? Mas acabei ficando por aqui, fiquei concentrado junto com vocês. A mãe mandava uns áudios, né? Com o Boraí, né? Com algumas rezas, e eu ficava acompanhando daqui, né? Mas a gente está sempre conectado, né? A gente não deixa de estar conectado, né? Então Sim. a gente E tá sempre junto. E nós estávamos rezando, né? Eu volto daqui a pouco para o Rio de Janeiro, porque eu tenho as minhas responsabilidades no Conselho de Cultura. Não estou mais em governo, né? Mas a gente está sempre trabalhando políticas públicas de construção. Tem Aham. aí a Lei Aldir Blanc, né? Que está aí sendo elaborado desde maio, onde a gente estamos, né? Brigando para que eles entendam que a gente faz arte na essência. Então, cultura, né, como eles disseram em várias discussões, mas vocês não são artistas. Eles, como assim nós não somos artistas? Espera aí, né? Nós somos contadores de história, nós cantamos coral, os corais, as músicas que vocês fazem de hip hop, tem a arte, resistência e poesia de resistência que todos cantam, faz parte da gente, somos nós na essência. Então, peraí, que a gente tem que mudar esses editais e critérios aí de Pô, leis e um monte de coisa. E aí ralamos muito, né? A briga feia daquelas, mas agora os critérios alcançam não só artistas fazedores de cultura não indígenas, que tem uma totalidade, é uma coisa, é o que está salvando, inclusive, né, todos nessa pandemia, mas também dá uma visibilidade para os povos indígenas, tanto os das aldeias quanto em contexto urbano, que não são contemplados pelas políticas públicas do contexto, né, das grandes cidades. Mas a gente está na luta e vai dar tudo certo. E esse programa faz isso, né? Essa live faz isso. que legal. Mostra para essa galera que acha que entende de lei, de emendas parlamentares e aquilo, que a gente faz a essência, nós somos a própria cultura, nós somos a essência cultural viva e a gente não faz cultura pontualmente, um dia ou outro não. A gente vive a cultura na totalidade e aí que seja respeitado isso, né? E aí, mas também se a gente precisasse profissionalizar, como eu me profissionalizei para falar a mesma língua, como o Tucano disse, né, o cacique Tucano fala para a gente, eles querem que a gente entenda o que o papel escreve, né? É a caneta. Então, agora o diálogo é através da caneta, né? Através das buscas de espaços e profissionalização de, de, de coisas técnicas, né? De universidade e tal. E aí a gente vai também, e aí quando eles querem nos engolir, a gente fala, não, segundo a lei, não sei das quantas, não sei do que, aí a gente mostra para eles que a gente tem também direitos, né? E a gente vai buscando e construindo políticas públicas que nos alcance. Tá aqui circuito clandestino, favelas e aldeias. Favelas, aldeias, periferias, comunidades, tudo, todos os lugares têm indígenas, tem povo negro e tem tudo. E infelizmente o governo acha que tem que passar assim aquela coisa, né? Passar um papel, né? E mostrar para fora do Brasil que é só lá no Rio a gente fala, né? Carnaval e samba. Mas não é. Nós temos 7 aldeias lindíssimas lá, 7 aldeias Guarani e uma Pataxó Ranranhã, mais de 16 mil indígenas fazendo cultura o tempo inteiro no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo e outros lugares. Então, não dá, né? Não pode nos engolir, né? Não pode nos invisibilizar, ao contrário. Agora que vão ter que nos engolir mesmo.
Com certeza, e a gente vai estar sempre unido para isso, né, Pará? Pará, legal que você comentou aí do circuito clandestino, né, que é um instrumento, é mais um instrumento para a gente fazer esse trabalho de base, né, para a gente manter esse, a importância dessa luta, né, dessa mensagem que a gente precisa passar, principalmente no nosso contexto aqui, no nosso contexto Jaraguá, né? E o coletivo Salve Quebrada, né, o evento, o Circuito Clandestino, tocam justamente nessa tecla de favelas e aldeias sempre unidas porque estão conectadas de certa forma, principalmente aqui nesse Sim. contexto, né, do Jaraguá. Como você avalia isso? Olha, eu acho extremamente necessário. Eu faço esse trabalho lá no Rio de Janeiro, né, já há quase 10 anos, com o projeto Mais Livro, Menos Violência. Como professora e arte educadora, eu tenho levado as oficinas e a cultura indígena para dentro, né, vocês sabem que lá são várias comunidades pesadas, mas a gente conseguiu abrir espaço nesses últimos 10 anos com projetos de educação e cultura, e nos movimentos negros também, a gente tem feito essa conexão, e particularmente, eu acho que é o meu ponto de vista, a gente tem que trabalhar o caminho do diálogo, a gente tem que entender que nós precisamos nos fortalecer, nós somos irmãos, né? Nós não podemos, não precisamos repetir a fala dos colonizadores que nos colonizaram e nos invisibilizaram e, de uma certa forma, tentou nos dividir, mas a própria história diz que a gente só sobreviveu, não só os indígenas, mas também o movimento negro, porque nos unimos e fugimos e não aceitamos, né? Muitos não aceitaram ser escravos, né? Muitos não aceitaram os rótulos das sociedades que sempre nos colocaram, né? Então, é isso que eu falo, a gente precisa entender que juntos, se a gente conseguir se unir, governo nenhum sobrevive, porque governo passa, só são 4 anos. Né? Sim. E agora, particularmente, assim, os mais velhos, você sabe que os Tiamoi, Tiramoi, os pajés, eles falam que aconteceria esse tempo, mas a gente, de uma certa forma, por causa da cidade, os nossos afazeres, a gente não prestou muita atenção na fala deles, né? E a gente foi meio pego de sopetão, mas foi um sopetão que, assim, agora vocês vão ter que Uma aprender e se chacoalhada, né? reinventar, né? E isso, foi aquela chacoalhada necessária. E É a aí, a queda do céu, partir... né? Como diz Sim, o é a pajé queda... Yanomami. Isso, é essa queda do céu que foi necessária para, inclusive, chacoalhar os não indígenas também, né? Toda a população, porque os indígenas, e outro dia o Davi Popenguá falou isso de uma forma muito brilhante, que é um menino jovem, mas tem uma maturidade espiritual muito grande, ele falou, nós temos a responsabilidade de preservar. Acho que deu uma travadinha parar? Isso, Voltou. preservar o, isso, preservar o planeta, né? Dentro de uma... nós, indígenas, temos que preservar o planeta para toda a população. Se a população entendesse isso, estaria junto com a gente. E aí pesa um pouco para a gente isso, né? Mas a gente carrega e é necessário. Mas se todos, principalmente nesse momento de pandemia, entendesse isso, assim, nós ficaríamos muito melhor e a gente conseguiria passar por essa pandemia um pouco mais rápido, né? Mas a gente está aí tendo esperança, né? E os mais jovens, as lideranças Guarani, as lideranças Cariri, as lideranças de todos os povos, né? Temos liderança aí pelo Brasil e mundo inteiro, tem passado a mensagem, e Yanderu, Badzé e todos, né? A gente fala Yanderu, no meu povo é Badzé, mas todas as energias espirituais estão mostrando, né, nesse momento, que há essa necessidade para que a gente possa continuar nesse planeta,
na Mãe Terra, né, que sempre nos acolheu e nos abraça, e está pedindo só para a gente se reinventar, né, para a gente cuidar mais do nosso corpo, da nossa E espiritualidade, né, as mulheres, que vocês entendam que as mulheres são base em todas as culturas, em todas as etnias, que vocês escutem mais as mulheres, as mais velhas, né, nós que temos a responsabilidade de trazer, né, toda a essência dos nossos avós, dos nossos bisos, das mais velhas que estão indo embora, né, dos mais velhos que estão indo embora por causa dessa pandemia. Então, é dessa forma, nos unirmos, né? Eu vejo dessa legal. forma. Legal. Ô, Pará, tem um comentário e uma pergunta aqui. O comentário é da Carol. Ela fala assim, que é muito interessante que ela colocou aqui. Lá do Rio, conheço a Caê Guajajara, que fala desse rolê de favela e aldeia. E isso é tão Sim, incrível, tão demais, porque é o que a gente faz aqui, né? O que a gente faz aqui. E lá, por exemplo, como diz a Carol, ela faz lá também. Ela leva essa mensagem da união sim. de favelas e aldeias, né? E o Circuito Clandestino pergunta aqui. Tem uma mensagem do Lucas aqui também. Manda um abraço pra mim, Lucas, manda mamãe. um abraço para mim, mamãe. É porque eu agora acabo sendo mãe de todos, né? Estou aí chegando nesse momento de maturidade espiritual e também, né, tenho um filho de 30 anos. Eu tenho o Bruno, tem 30 anos, que mora aqui em Cotia, né? Morava em Itapevi. Tem o Matheus, que tem 25 anos, tem a minha filha Maria Vitória, que tem 17 anos, e tem todos os outros filhos Cariri que vão chegando, né? E aí eu tô aí sendo a mãe de todos, né? Parapotã é flor do mar, né? Flor que acolhe. Que lindo. Então, minha responsabilidade é acolher. E Lucas vai ser nosso vereador, hein? Pode ter certeza. Olha, Lá em Crateús, no Ceará. Crateús. Muito Isso, bom. Vamos, isso. vamos torcer aí para os parentes conseguirem alcançar aí os postos aí nas câmaras municipais e a gente conseguir articular mais coisas para a gente aí, né? E a pergunta do circuito clandestino, ela vai de encontro justamente com a questão política, né, de eleições. Ana, como você vê o mandato coletivo Guarani, das Cunhangué de Araguá? Ah, assim, a primeiro momento eu me sinto representada, né? Porque nas minhas caminhadas eu sempre encontrei e tenho Soninha como referência, né? Que é Chicuru Cariri, e é Guarani também na essência aí de acho que quase 20 anos, né? Vivendo Anderecó. É E verdade. tem a Tamicuã, né? Tem a Tamicuã, que eu a vi jovenzinha ainda, sabe? Mas com uma força muito linda. Outro dia, esses dias eu estava falando com ela, falei, eita, eu acho que a gente tem uns 8 anos que se conhece. Ela falou, um pouquinho mais. Aí fizemos as contas, né? E aí um parente nosso mandou uma foto nossa quando ela ainda estava adolescente, para 15, 16 anos. Eu falei, eita, eu tô ficando velha, né? E aí eu me sinto representada. Que bom. Logo de primeira, né? É muito necessário. Tem a Patrícia, né? Que eu não conhecia, mas estou conhecendo agora e tenho um profundo respeito. A outra jovem eu ainda não conheço, mas se está e se foram escolhidas é porque tem capacidade, não só como mulher guerreira, mas na espiritualidade, né? A gente entende que quando É a acontece nega, esse né? tipo de... Eu não A sei. Vanessa? Eu acho que é Vanessa, Vanessa. Que São legal. 4, né? Eu até Isso. perguntei ao Tiago esses dias que a gente teve uma reunião lá. Então, eu me sinto muito feliz, né? Fortalecida também, porque são mulheres guerreiras que representam não só a etnia Guarani, mas que é referência para todas as etnias nas caminhadas de ATL, caminhadas, né, não só das marchas das mulheres indígenas, mas, né, quem conhece a nossa história sabe que a gente veio construindo a Marcha das Mulheres Indígenas dentro das outras marchas que aconteciam. A Marcha das Mulheres Indígenas, inclusive a primeira e segunda marcha, se eu não me engano, foi aqui em São Paulo. Eu estive em 2017 aqui em alguns espaços onde estava sendo discutido políticas públicas e também essa nossa caminhada para o grande encontro tão esperado de todas as mulheres. Então, assim, foi muito
foi perfeito, foi conexão total e foi necessário, porque logo depois veio a pandemia, né? E agora a gente está entendendo que as mulheres não precisam mais de representatividade de pessoas falando por nós. Nós precisamos estar nesses espaços políticos, nesses espaços onde o governo insiste, inclusive, em inferiorizar mulheres, né? Não nos ouvem. Ainda é um espaço. O Brasil é machista, né? Sim, sim. E a gente, né, tem procurado, a gente está quebrando esse tabu, a gente está quebrando tabus, a gente está quebrando essa parte machista, mas sem perder a parte feminina, né, que as mais velhas, né, e todas as etnias mantêm viva na gente, nas lideranças. Eu não sou liderança, eu tenho as meninas como liderança, e elas mostram, né, que elas são guerreiras, elas são fortes, mas também são delicadas, são sensíveis, né, e eu tenho certeza que elas vão nos representar muito bem. Eu estou muito feliz, assim, assim, na medida do meu possível, se eu puder ajudar, eu falo para elas, nem que eu tenha que dar uma esbordoada na galera aí do governo, a gente dá, né? E é também uma forma de ajuda. Que legal, que bom que você vai ajudar bastante elas nesse ponto também, em saber lidar com essa coisa toda política, né? Essa articulação toda que você tem, né? Inclusive do Rio, né? Lá no Rio, né? Muito bom. Eu não sei quanto que a gente está de tempo aqui, porque eu nunca consigo controlar. Como eu falei com elas, né? Eu sou fã, né? Aí a gente vai falando ali, elas me escutam um pouquinho, a Tamikwa me escuta, a gente troca saberes, né? Na verdade. Legal. Na verdade, eu falo, você é mais nova do que eu, mas eu escuto mais, eu fico ali, né, com tiete mesmo, né? E aí vou lá, ela tá fazendo uma casa de farinha, tem um banheiro, tem uma coisa linda que a Tami contém, né? A Sônia também com aquele jeito manso dela, aí fala com a gente, é muito direta nas palavras. Então, olha, vai ser o governo vai ter que engolir mesmo essas mulheres e a gente vai estar em todos os lugares fortalecendo elas. Não só elas, o Lucas Cariri que fica aí dizendo, não sei se eu tenho capacidade, mas é um jovem fantástico que vai nos representar em Crateús, no Ceará, né? Tem o cacique Eduardo Cariri Quixeló, lá do Ceará também, que tem uma força espiritual e tem fortalecido o nosso povo. Cacique Chiquinho, né? Tem vários caciques e pajés, Cariri, de outras etnias, que está levantando aí o povo na espiritualidade, e eu me sinto honrada em fazer parte desse momento, né? Legal. O Sarau Segunda Negra diz aqui: muita lucidez nas falas. Jaraguá é Guarani e é também Cariri. Assim como é também Puri, assim como é Sateré Maué, Sim, assim como sim, é Machacali, Pataxó. O sim. Jaraguá, a aldeia Itacupé, pelo menos, é quase uma aldeia multiétnica, né? A, a Cacique Geni é uma das maiores referências também, né? Eu estou tendo a oportunidade de aprender muito com ela, né? Ela tem uma voz muito firme e não nos permite, né, passar, né? A gente passa pelas dificuldades, não só política, mas também dentro das dificuldades de pandemia, e como mulher também, vocês sabem, mas pense numa mulher guerreira, né? E eu estou tendo essa oportunidade de estar com ela aqui também, e eu levo todo esse ensinamento, esse saber para onde eu vou. Né? E a Cacique Geni é isso, ela tem uma visão muito futurista, né? E também eu fico muito feliz porque ela faz o que muitas outras etnias já fizeram no Nordeste. Quando o nosso povo, uma parte foi dizimada, outras etnias, a gente entendeu que precisava fortalecer. Então, os Cariri, os Tupinambás, hoje os Pataxós, né, que é uma união de 6 etnias, os Funiô, que é uma união de 4 etnias, a gente entendeu que para estar forte nós precisamos estar unidos. Né? E aí o povo Guarani Biá, o povo Guarani
ele tem essa coisa de acolhimento, né? Minha avó sempre falava, nas minhas andanças, olha que minha avó andou muito, né? Agora que ela tá mais tranquila, depois dos 80 anos, né? Então, vocês sabem que eu vou andar muito ainda também. Depois dos 80 anos, ela voltou lá para a Esperança e falou, agora eu tô acalma, vou me acalmar. E aí ficou lá, né? Mas ela sempre falou, os Guarani sempre esteve com a gente. Né? Os Tupinambá, dizem que os Tupinambá foram dizimados, foram nada. Na Baixada, inclusive, a gente está fazendo uma pesquisa lá com o Museu Vivo São Bento, falando dos Tupinambá do passado, e agora tem uma família, né? Já tinha mais de uma família, mas agora o cacique Tucano está lá, que é o presidente do CEDIND, né? Que é o Conselho Estadual Indígena do Rio de Janeiro, e foi o fundador da Aldeia Maracanã, é uma das grandes referências nossas. Um dia vocês façam uma live com ele também. E ele é uma memória viva, né? E ele traz os tupinambás, uma família tupinambá que mora lá perto lá de Cabo Frio, e aí traz os tupinambá para o presente. Né? E aí traz os cariri para o tempo presente, traz várias etnias para o tempo presente. Então, assim, é isso que a gente está aqui, né? E os Guarani sempre, quando chega, você é cariri, eles nem questionam, porque eles sabem que nós sempre estivemos nas retomadas. Né? Nós sempre fomos de frente, né? Nós sempre estivemos juntos e a gente dá o nosso sangue, a nossa vida, nosso corpo físico e espiritual por todos os povos, inclusive o Guarani. Então, eu não estou aqui à toa. Né? Eu acredito que Anderu não me trouxe à toa, né? E demorei um pouco, que Tamicuã já estava aqui há 7 anos atrás, e meu filho veio para Itapevi, aí eu falava, gente, eu tenho que visitar Tamicuã, e aí não conseguia. Aí eu ia, voltava para o Rio, trabalhava, voltava para São Paulo, eu tenho que visitar Tamicuã. Mas aí no tempo certo, o Yanderu me trouxe, é isso que importa. Circuito clandestino, faltam 4. É 4 minutos? O circuito clandestino é a produção. Avisa a gente aqui pra gente, pra live não derrubar a gente. Tá bom. Então, assim, agradecendo tudo, todo esse convite. Espero que a gente consiga falar mais vezes, outros momentos. Estou aí à disposição. Tiago, você sabe que a gente está sempre juntos, né? Em todas as caminhos, em tudo, né? E tá me devendo um almoço. Verdade. E agradeço. Os Cariri falam muito almoço porque sem são tchau, 100 hein? anos. Almoço Sem tchau, sem tchau. Mas o tchau eu como aqui. E são 100 anos mais de 100 anos de silenciamento. Então agora a gente resolveu falar. É como minha avó fala, eu tô quase uma rádio AM/FM, mas faz parte. Que bom. Muito, muito obrigado, Pará. Muito obrigado mesmo, Hareté, Aweri. Muito obrigado pela sua disponibilidade de falar com a gente. Foi ótimo demais aqui a sua fala, a sabedoria imensa que você trouxe para a gente, né? Tenho certeza que essa sabedoria vem da sua ancestralidade, da sua avó, bisavó, né? E de outros parentes também que estão sempre junto contigo. O Salve Quebrada, o Ocupa Pinheirinho, né? E o Circuito Clandestino, Casarão Arte Livre, agradecem a sua participação. Muito obrigado mesmo. A live vai ficar salva aqui no IGTV do Casarão, Maravilha. Tá? Para quem quiser ver depois, quem não conseguiu acompanhar inteiro. E é isso, muito obrigado mesmo. E a gente se vê assim que puder, a gente se vê sim, com certeza. Na Tequié, agora já é tarde, né? Cangui Queretu, Jaúdio, porque eu ainda não comi, senão seria Japtude, né? Carúdio, né? Que eu estou aprendendo também. Isso. Quero agradecer ao meu diretor de cinema novamente. Valeu, Taylor. Ficou sem áudio. Aos Tchondaro que estão ali na frente pitando, eu não consigo mostrar, mas tá o Mirinju, tá o Eduardo Caraí de Eguacá, tá as meninas já fazendo o almoço, né?
E a gente é isso, né? É isso que Olha, tem importa, uma... essa só lendo os união. comentários aqui para a gente, né? Porque tem muito comentário legal, a galera adorando aí a sua fala. A Carol aqui adoro como o circuito me apresentou tanta gente incrível ao longo desse mês. Foi um mês inteirinho aí de lives. Obrigado, circuito, e obrigado a Pará pela Maravilha. fala, sempre aprendendo demais com as mulheres indígenas. E o Eu que agradeço. Rodolfo, obrigado pela oportunidade de aprendizado. O que mais? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Acho que é isso. Foi muito bom mesmo. Estamos chegando já no final. 2 minutinhos para encerrar. Quem está entrando Agradeço agora? a todos que participaram, né? Aí colocaram as mensagens dentro das minhas possibilidades, depois eu vou ler, e porque a internet não está ajudando muito, mas eu vou ler e se eu puder E deu responder. certo. E aí, Deu assim, certo até. né? Que bom. Assim que eu tiver terminado, antes de eu voltar para o Rio, eu deixo para você como registro desse momento nosso. E Lindo. eu só tenho a agradecer por tudo. Yanderu, ele nos abençoa de uma forma grandiosa, né? É isso. Raueté, Eptaporã, Nhanderu Revé. Fique com Nhanderu. Fique em paz com Nhanderu. Nhanderu Tupã. Raueté, Pará. Tchau, tchau. Reveté, Inatequié. Agora só